Quem tem algum tipo de crença espiritual é mais feliz? Tem gente que tem uma fé inabalável. Outras pessoas buscam acreditar em algo. As religiões fazem parte da nossa cultura. Funcionam para expor a visão de mundo de determinado grupo ou sociedade. Quer pertencer a algumas delas? O ideal, neste caso, é buscar conhecimento. Por isso, a convidada de hoje é a Cris Angelini, que comanda o canal Angelini no YouTube, no qual entrevista líderes religiosos e é focado na disseminação da cultura do encontro e na cultura da paz. Ela é jornalista com mais de 40 anos de experiência, já atuou em muitas emissoras de televisão, Bandeirantes, Record, SBT e Globo. E foi na Globo que ela fez parte da coordenação da cobertura das visitas dos papas Francisco e Bento XVI. Cris, prazer imenso tê-la aqui comigo hoje no programa. Lina, muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Cris, já que nós estamos falando sobre crenças, eu gostaria de saber de você, como é que você define crença e se é importante nós termos uma crença pela vida? Olha, eu acredito que quando você acredita de fato em algo, em alguém superior, que seja a Deus, que seja Alá, que sejam os orixás, que seja o Siddhartha, que seja o Buda, enfim, alguém superior a nós, é mais fácil para a gente entender um pouco o que acontece e, ao mesmo tempo, poder viver esse mistério. Quando eu converso com crianças sobre Deus, por exemplo, eu digo, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer ou não temos controle sobre isso. Por exemplo, nós não podemos fazer um pedaço de terra, nós não podemos criar a água, nós não podemos dizer, amanhã o sol vai nascer às 10 horas da manhã porque é o horário que eu quero. Existem coisas que elas saem do nosso controle. E isso eu atribuo a Deus, eu atribuo a um ser superior. Agora, Cris, tem pessoas que têm uma fé, mas não necessariamente acredita num ser superior, né? Como é que você vê essa questão? É possível uma pessoa ter fé, mas não necessariamente acabar seguindo algum tipo de rito religioso? Olha, o que eu acredito é que, assim, quando você tem fé na vida, você tem fé em alguém, porque o que é ter fé? Ter fé é você acreditar em algo que você não vê. Então, a sua fé, na minha concepção, ela pode ser a fé na esperança, a fé em acreditar que o dia amanhã vai ser melhor, a fé no ser humano, a fé de que o mundo ele pode ser melhor se eu fizer a minha parte. Então, necessariamente, você não precisa seguir uma religião. Mas o que a fé, o que ela te ajuda? Ela te ajuda a ter o que eu imagino que é importantíssimo para o ser humano, a esperança. A esperança de dias melhores, de horas melhores, de relações melhores, né? Então, a fé, nesse ponto, eu acho que ela é importantíssima na vida de todo mundo. Inclusive, essa fé, acreditar em algo, ter uma crença, principalmente que nos ajuda a superar aqueles tais os momentos difíceis, né, que a gente enfrenta na vida mesmo, né? Quando a gente acha que a gente não vai dar conta, se a gente tiver uma fé, a gente supera melhor. Eu penso que sim. Por exemplo, na hora da morte, né? Quando morre alguém, quando você acredita que você pode encontrar essa pessoa num outro nível, num outro astral, sei lá, na luz, na reencarnação, seja o que for, enfrentar esse momento que você não tem como mudar esse momento. Então, a fé, ela te ajuda. Não é que ela te aliena do mundo, que ela te tira do mundo. Não, ela te faz enfrentar. Por quê? Porque a vida vai continuar. Então, se você acredita num ser superior, se você tem fé de que aquela pessoa está indo para a luz, a alma dela vai ser melhor em outro lugar, ou enfim, ela vai viver uma outra vida que a gente não sabe, que é um mistério, mas a fé te ajuda a continuar em pé aqui, a continuar firme, a continuar vivendo. A fé também
ajuda que a gente se anime mais, né? O seu canal fala muito sobre saúde, a fé ajuda que a gente tenha mais saúde. Por quê? Porque a gente fica mais otimista diante da fé. A gente acaba se fortalecendo, então. Isso, eu acredito nisso. Não é que a fé é um remédio, Tá. mas a fé, ela te ajuda, né? Ela te inspira, ela te anima. Agora, você sabe que você já citou nesse nosso bate-papo, eu diria, várias entidades ou nomes desses seres superiores em várias religiões, né? No Brasil, a gente tem o catolicismo, protestantismo, mormismo, espiritismo. Quer dizer, você acha que é importante para uma pessoa que está tentando descobrir, né, e que religião quer seguir, buscar conhecimento? Olha, eu vejo que o conhecimento ele é importantíssimo em todos os campos da vida. E eu percebi, através do canal, que tem muitas pessoas que frequentam a religião e às vezes não sabem de detalhes da sua religião, que eles são importantíssimos, que são pilares da própria religião. Então, o que é importante é, se você tem uma religião, você saber qual é essa religião e a maneira como se comportar diante dela. Porque, às vezes, o que acontece? As pessoas pegam Deus e elas moldam na maneira como elas querem, né? Então, Deus está no comando, esse carro é de Deus, Deus me deu isso. Deus... Não, será que Deus faz isso? Uhum. Né? Será que Deus te deu? Então, eu acho que é super importante quando você começa a ter conhecimento sobre a sua religião, para você entender qual é a sua religião e também passar a compreender a religião dos outros, que é o que eu falo tanto, da cultura do encontro e da cultura da paz. Uhum. Tu começa pelo respeito, é verdade. Mas se você tiver conhecimento, o respeito é maior. Ele é mais fácil de ser entendido e de ser respeitado. Perfeito. E o canal Angeline, ele tem quanto tempo? E ele tem servido exatamente para isso, né? Para as pessoas poderem se apropriar de conhecimento das várias religiões que nós temos hoje no Brasil. E eu tenho achado muito interessante, porque você tem percorrido mesmo de A a Z, né? E com muita ética, né? Sem puxar para cá ou para lá, né? O que eu penso é que, assim, ele é um canal, ele é muito recente, né? Começou dia 20 de agosto, mas até agora foram 12 religiões, né? O Brasil tem muitas denominações, por exemplo, que são cristãs evangélicas, cristãs protestantes. Então, elas são mais ou menos iguais, mas não são exatamente iguais. Tá. Então, o Brasil é um país cristão, né? A maioria, para 91% dos brasileiros, a fé é um valor, mas cada vez mais outras denominações não cristãs vêm crescendo no Brasil. Do tipo. Muito interessante Olha, você explicar um pouco disso para a gente. o budismo tem crescido muito, né? Tem o shintoísmo, o xamanismo, que são religiões que às vezes a gente não imagina que elas tenham tanto adeptos. E aí, quando você começa a ver, essas religiões estão crescendo muito. O budismo, ele cresceu muito no Brasil. O que também cresce muito, claro, são os evangélicos. E os católicos, eles tendem a diminuir e os evangélicos a crescer. Mas outras religiões, que não são as cristãs, elas também têm crescido. E entre elas, o budismo é a maior delas. O que é importante é que muitas pessoas hoje não têm mais vergonha de dizer a minha religião é tal e ela não é cristã, né? Então, isso eu considero um grande avanço no Brasil. Antes, por exemplo, as pessoas iam para o terreiro de candomblé, para o terreiro de umbanda, envergonhadas ou como uma segunda religião. Hoje você encontra com facilidade as pessoas dizendo, não, eu frequento o candomblé, eu frequento a umbanda. Então, o espiritismo mesmo, que era praticamente uma coisa proibida no Brasil, hoje a pessoa diz com toda naturalidade, eu sou espírita.
Então, isso é uma coisa muito interessante e muito boa também. E isso é muito interessante, né, Cris? Essa diversidade de crenças. Isso, e isso também faz com que a gente tenha liberdade religiosa, que é uma coisa tão necessária em qualquer democracia. Então, você disse que tem visto crescer outras religiões que não a cristã. A que você acredita isso? Então, eu acredito isso, a liberdade ao conhecimento. Então, porque a religião, o que ela é? Você acredita em algo, mas você precisa se identificar com ela. Então, se você pega, por exemplo, o budismo, que fala sobre uma relação da vida, que fala sobre a meditação, de você encontrar com você mesmo, a pessoa se encontra nessa religião. Ou então ela gosta de bater tambor, como eles dizem, no candomblé, na umbanda, e ela gosta disso. Então, hoje, as pessoas não têm mais vergonha ou medo de dizer que não são mais católicas ou que não são cristãs. Elas não têm nada contra o cristianismo nem o catolicismo, mas elas se encontraram em outras religiões. E isso eu atribuo não só à liberdade, mas ao conhecimento. Então, ela conhece, gosta e frequenta. Ah, que maravilha. Cris, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com a nossa conversa, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.